Olá, meus queridos, minhas queridas, meus amados, minhas amadas irmãs, todos aqueles que estão junto comigo aí nessa tarefa de trazer aqui, de que sempre estou trazendo aqui o discipulado para você. Importante de tudo isso, né, que você aprenda. Você aprendendo, para mim é de bom tamanho. Eu sou o pastor Wagner, sou aqui de Itaguaí, Rio de Janeiro. Tenho o prazer de poder colaborar com você e trazer conhecimento para você. Mas, antes de tudo isso, trazer alguma coisa, eu quero pedir carinhosamente que você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva no canal, né? Deixe o seu like, sinalize o sininho para que você possa receber as notificações, né? Que nós vamos sempre trazer aqui para vocês aqui nos estudos, são muitas coisas para trazer aqui, você não tem ideia. Quantas matérias temos para trazer aqui referente ao discipulado, o discipulado para você. E também, se você também achar que alguém precisa aprender essas matérias, né? As matérias aí você entra lá no seu contato e compartilhe não vou falar esse vídeo aqui, mas compartilhe o canal para as pessoas lá, porque sabe que só esse aqui, não adianta você apenas compartilhar esse aqui. Você tem que começar lá do conhecendo Deus e fazendo sua vontade até chegar aqui. Bom, estamos o quarto curso da primeira fase, né, que são compostos de 5 cursos. É esse curso aqui, Batalha Espiritual, a verdade bíblica para se obter vitória. Hoje nós vamos para a nossa quinta aula. E o título da quinta aula é, olha só que título, hein? Intrigas nas igrejas. Vamos ver aqui a nossa análise de um acontecimento que sempre estamos lendo aqui. Vamos dizer assim. Os líderes da igreja local não sabiam o que fazer. Não importava o quanto faziam. Parecia que nada funcionava. A igreja dividida gastava tempo em relação a alguns assuntos. O pastor e os diáconos raras vezes estavam de acordo. Cada reunião de negócios terminava em discussão. Ninguém convidava seus amigos para ir à igreja e poucos visitantes que iam não voltavam. Outra igreja na mesma vila não estava experimentando os problemas da primeira igreja. Na realidade, estava crescendo, embora lentamente. Contudo, essa igreja estava ensinando que Deus provê outros meios de salvação, separadamente de uma relação pessoal com Jesus. Qual dessas relações estavam experimentando em uma guerra espiritual? A primeira, a segunda, as ambas. Como sabemos quando uma igreja está enfrentando uma batalha espiritual? Como Satanás cuida de desestruturar as igrejas? Lições de hoje, a lição da semana tem as respostas para essas perguntas. Como falam semanas, é essa aula aqui, tá bom? Vamos falar sobre isso hoje, né? É um assunto muito, muito significante e a gente precisa aprender como lidar com essa situação. O que é a igreja? Como é que é a igreja? Vamos lá? O dia 1 é guerra espiritual na igreja, né? Infelizmente, todas essas declarações, ou melhor, uma das causas da guerra espiritual é que tudo vai envolver a igreja. Tudo envolve a igreja. Por que a igreja? Antes de nós entrarmos nesse assunto, né, eu quero dizer para você que a igreja, ela é a agência de Deus aqui nessa terra. Nós somos os agentes de Deus. Somos aqueles que trazemos a mensagem não nossa, mas a mensagem de Deus para as pessoas. Por isso que nós estarmos sempre em comunhão com Deus e também obtendo o conhecimento que Deus nos ensina aqui na sua palavra. Então, por isso, temos que estudar a palavra de Deus. Então, vamos lá? Por que Satanás ataca a igreja? Bom, ao lermos aqui Efésios 6:11, diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem
ficar firmes contra as ciladas do diabo. A primeira coisa aqui é vestir-se da armadura de Deus. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas lá no canal também do Ministério Opa, que é outro canal que eu tenho, temos lá uma série de mensagens que nós falamos somente sobre isso, né? Entra lá no canal Ministério Opa, você vai entrar na playlist A Armadura de Deus. Lá nós temos oito aulas, 8 mensagens. Vamos lá. A palavra ciladas pode ser entendida como estratégia ou métodos. A conotação dessa palavra tipicamente é engano. O diabo é traiçoeiro, astuto e sempre está disposto a zombar de Deus. Em Efésios 6, se espera que cada crente esteja preparado para a batalha, porém o contexto é corporativo. Isto é, os crentes devem vestir-se da armadura e lutar mais eficientemente como igreja. Como veremos durante essa semana ou durante essa aula, Satanás tem estratégias específicas para debilitar a igreja. E vamos considerar porque o inimigo ataca a igreja. Vamos lá. Temos aqui, em primeiro lugar, a igreja é chamada para proclamar ao mundo o evangelho de Cristo. Nós somos chamados para poder proclamar o evangelho de Cristo. Uma vez que você esteja nessa posição, é claro que você já de imediato já vai encontrar batalhas, já vai confrontar contra as hortes satânicas, contra os demônios e assim por diante. E aqui o papel da igreja é, como diz aqui em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, você pode ler na sua casa, é fazer discípulos, batizar e ensinar. Esse é o trabalho da igreja. Né? Você está aqui, eu, por exemplo, estou aqui ensinando aqui, dando subsídio, porque eu sempre falo que isso aqui não é uma aula como nós damos presentemente, porque dar aula aqui e dar aula presente na igreja é muito diferente, as coisas evoluem mais, né? Mas aqui é apenas um subsídio. Então, aqui é fazer discípulo, você está trabalhando, porque o trabalho da igreja é justamente esse, é trabalhar para formar discípulos. Né? E depois que fazer esse discípulo, você vai batizar essas pessoas para poder trazê-las de uma forma corporativa, e depois você vai dar o ensinamento, ele é contínuo na igreja. Ok? Jesus chamou seus seguidores, incluindo nós, a fazer discípulos a todas as nações. Temos que ensinar o evangelho às pessoas, batizar os novos convertidos e continuar ensinando-lhes até que eles se convertam em discípulos de Cristo. Deus deu essa responsabilidade à igreja, somente à igreja. Então você como igreja tem essa responsabilidade. Por isso que o negócio é mais pesado, porque Satanás luta contra a igreja. Você percebe por que Satanás ataca uma igreja que está comprometida com essa responsabilidade? Você consegue entender isso? Se ele puder desviar a igreja de cumprir essa responsabilidade da grande comissão, conseguirá manter as pessoas cativas por mais tempo. Satanás ataca a igreja para que ela se desvie da sua missão primordial. Quando a igreja se desvia desse compromisso, fica mais fácil para ele. Abre as brechas para eles, menos pessoas conseguem buscar o conhecimento. Por isso que nós temos que pregar o evangelho. Não é pregar por pregar, é você ter compromisso primeiramente com o evangelho, para depois de você ensinar as pessoas. Temos uma segunda ainda. A unidade da igreja é um testemunho do amor de Cristo. Não tem coisa melhor do que isso. O que fez a igreja primitiva? O que chamou a atenção da igreja primitiva? Foi a unidade deles, a união deles. O que hoje Satanás está fazendo com a igreja? Está trazendo divisões doutrinárias, divisões teológicas, divisões pessoais. Né? Inclusive também, lá no canal do Ministério Opa, nós estamos, no momento agora, ministrando
uma série de estudo na chamada Escola Bíblica, todas as manhãs, ao vivo, aos domingos, né, sobre liberando o fluido de avivamento. Dê uma olhadinha lá, né, se esse vídeo chegou em tuas mãos no momento que já acabou já a tarefa, vai estar lá no curso, né, depois vai formar uma playlist dessas aulas, mas está lá na plataforma. Por mais que seja ao vivo, ela continua na plataforma. É para você se envolver com o poder de Deus, para você entender o que é o avivamento propriamente dito. Satanás quer criar desarmonia e divisão para neutralizar o testemunho da igreja. Essa é a verdade. Terceiro, a igreja ensina a palavra de Deus que transforma vidas. Se uma igreja não está compromissada, você vê hoje em dia que algumas igrejas, não estou falando todas, mas elas hoje estão mais se prendendo a cânticos do que propriamente o ensinamento da palavra. A pregação é aquele coach, aquele autoajuda, e na verdade eu chamo isso de dar um dipirona para a igreja, né? Não adianta nada. Ele vai para a igreja, toma um dipirona, mas no dia seguinte a dor de cabeça volta de novo, vai esperar o domingo que vem para tomar o dipirona. E assim vai. E se ele não for lá por exemplo, no meu caso, eu gravo as minhas mensagens, a pessoa fala, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas aprendam a palavra de Deus, que saiam andar por conta própria com Deus, Bom, como igreja, somos o corpo de Cristo e o povo escolhido de Deus. Somos membros individuais interligados. Deus tem desenhado a igreja de tal forma que quando um membro está sofrendo, todos os demais sofrem também. Gente, isso aí é muito claro, né? Por mais que a gente não queira admitir isso, mas quando quando um dos membros estão sofrendo alguma coisa, a igreja também sofre. Por exemplo, eu machuquei esse dedo aqui, até não sarou ainda não. Mas você vê um dedo machucado, me trouxe uma dificuldade imensa para poder fazer os meus afazeres, né? Foi uma dificuldade. Então é assim também os membros da igreja. Eles também têm esse problema, né? Por exemplo, nós temos alguns casos na Bíblia de pessoas que criaram problemas, como aquele pecado de incesto, no capítulo 5 de 1 Coríntios. Também temos Ananias e Safira, que o diabo, de alguma forma, tentou iludir eles e seduziu eles para a ganância. Né? Então, temos que tomar esse cuidado, vamos nos guardar sobre isso. Vamos para o dia 2? Dia 2 é para criar divisão. Jesus fez uma declaração estarrecedora em Mateus capítulo 12, versículo 25. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade e casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Jesus não disse, pode ser que tenha dificuldades e seja um pouco duro, ou talvez tenha de trabalhar dobrado. Ele disse, não vai subsistir, não vai persistir, não vai ficar de pé. Então, tudo que o diabo ele quer é isso, ele sabe o poder da divisão, ele sabe o que a divisão vai fazer, porque Deus trabalha com centralidade, com alvo, com objetivos. E quando o crente sai desses alvos, desses objetivos, do centro de tudo, que é a palavra dele, aí as próprias pessoas não conseguem se entender. Não que Satanás fez isso, não, ele cria divisão para justamente impedir que Deus haja, e Deus não vai agir na divisão. Quem cria a divisão? Vamos lá. Se as diferentes opiniões criam divisão, nenhuma igreja poderia ser unida, porque não há duas pessoas que sempre pensarão exatamente igual. Paulo entendeu isso e deu abertura para os assuntos que poderiam ser discutidos. A divisão ocorre quando nós, como cristãos, nos relacionamos e agimos de forma inapropriada.
A lição de hoje estuda 4 razões comuns porque as igrejas experimentam divisões. Vamos ver quais são elas. A primeira, a divisão ocorre quando os crentes pecam uns contra os outros. Esse pecar uns contra os outros, ela vai muito além do que você possa imaginar. Eu mencionei aqui que nós temos a nossa escola bíblica lá no ministério, lá no canal do Ministério do OPA, que é Liberando o Fruto do Avivamento. Lá a gente vai descobrir ali, e a gente está montando isso para vocês ali, montando isso para as pessoas, como o diabo trabalha para evitar o avivamento, porque o avivamento é que faz as pessoas se centralizarem em Deus. E aí, elas começam a pecar. Uma delas, que é mais comum, que a qual provoca essa divisão, é a tal da fofoca. A fofoca, na verdade, ela é uma arma poderosa que o diabo utiliza dentro da igreja, né? Então, você que tem aí é propício, sempre está vulnerável a ouvir determinadas coisas e passar para outro, então você tem que se converter nisso aí. Se você entrar na aula, você vai ver sobre isso. Então a primeira coisa aqui é quando ocorre quando um peca contra o outro. E essa divisão, porque vai haver o quê? Desarmonia. Aí que vem o cuidado, que eu quero dizer para você, da ceia do Senhor. Quando você vai participar da ceia, tome cuidado, para que quando você for participar da ceia, você não faça isso tendo alguma coisa contra o seu irmão. Vamos para a segunda? Não, deixa eu... Nós temos aqui no capítulo 4 de Efésios, que é versículo 25 ao 32, né? E temos algumas coisas aqui que, abaixo, que os membros da sua igreja praticam consistentemente. Então, temos aqui, buscam reconciliar em seguida, se mantém assim para ferir, espero que as outras pessoas admitam os erros, falam com cortesia, culpam os outros tendo ou não informação completa, é o chamado julgamento, né? Perdoam, fofocam, caluniam e seguem os rumores, edificam e animam os outros. Então, algumas coisas aqui que a gente precisa entender para te colocar na nossa prática, no nosso dia a dia. Vamos para a segunda? A segunda razão é a divisão ocorre quando se perde o amor. Bom, se vai um irmão contra o outro, consequentemente, vai estar ali o desamor. E o amor é que fortalece a igreja. Tem uma coisa que eu sempre digo, que você quer vencer Satanás, tem que utilizar a arma que ele nunca vai ter na vida dele. Amor. A única coisa que vence Satanás é amor. E essa é o ponto-chave do avivamento. Amar a Deus e, consequentemente, amar o seu próximo a si mesmo. Eu sempre falo que o evangelismo sem amor, ele é apenas uma forma de falar do amor de Deus sem viver ele, né? Então vamos tomar cuidado com isso. Vamos partir para a segunda? A terceira, né? A terceira razão. A terceira razão, a divisão ocorre quando os membros buscam seus próprios interesses em lugar do interesse dos outros. É o chamado inveja, ambição, as pessoas que trabalham, sabe? E vivem em função do que os outros têm, não querem ficar satisfeito de que os outros têm mais do que ele, entendeu? É uma coisa terrível, terrível. E nós temos que tomar cuidado também com isso, né? Também é um problema muito sério. Vamos ao número 4? A divisão ocorre quando a igreja não vê o que Deus vê. Essa é a chave da questão. Quando nós não vemos o que Deus vê, é complicado. Esses dias mesmo aconteceu um episódio aqui na nossa cidade, de um camarada ultrapassar ali, já com o trem já vindo pela linha, já ali no sinal, ele passa os carros e entra no trem, pega eles e mata. E o rapaz da moto morre. Depois eu soube também que a menina foi para o hospital, mas também morreu.
E aí um cidadão vai lá e faz um comentário sobre isso e diz que sabe para onde eles foram, né? Falando para mim, isso não, a gente não tem autoridade para dizer para onde eles foram. Não, não, a Bíblia diz, olha, a Bíblia não diz isso, não. Ela diz que quem não aceitar Jesus vai para o inferno. Tudo bem, eu concordo. Mas quem disse que ele não aceitaram Jesus? Não deu tempo, mas quem disse que não deu tempo? Né? Você me diz que milésimo, um milésimo ou meio milésimo, né, pode ser que haja salvação. Então a gente tem que ter essa cautela de dizer isso. Nunca fala isso. É um conselho que eu dou para você. Outra coisa é que não tem autoridade para isso. Só Deus vê esse tipo de coisas. Por isso nós temos que olhar as coisas conforme Deus vê. Dentro da igreja, ver as coisas conforme Deus vê. Mas como eu vou fazer isso, pastor? Estudando a palavra de Deus de forma contínua, com a ajuda do intérprete da Bíblia, que chama Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia, pedindo ele, o Espírito Santo, para interpretá-la, para te ajudar, eu acredito que as coisas vão funcionar. Ok? Vamos dar a sequência aqui no dia 3. Para divulgar a falsa doutrina. Isso aqui também é outra, né? Se sua igreja proclamasse em alta voz, venham, unam-se a nós para um estudo doutrinário muito interessante que começaremos este mês. Quanto interesse poderia gerar esse anúncio em sua comunidade? Lamentavelmente, a maioria dos cristãos que creem que uma doutrina interessante seja algo fora da realidade. A palavra doutrina está mais associada à cura da insônia que com uma experiência para transformar vidas. Isso é lamentável. As escrituras revelam que a vida da igreja depende do conhecimento de sua sã doutrina. É o chamado, sabe, irmãos, você trazer para a tua igreja, sabe, o ensinamento bíblico, a pregação expositiva. O que é pregação expositiva? É aquela que você trabalha dentro da escritura, forçando que as pessoas, que os membros também acompanhem. E se eles acompanhar juntamente com você, eles vão aprender. Se não acompanhar, também não vão aprender. Mas você tem que incentivá-los e pregar dessa forma. Estimulá-los a ler a palavra. Esse dia eu estava também conversando com uma pessoa e eu estou com o projeto de colocar na igreja não a revista dominical, aquelas revistas de escola dominical, mas colocar livros, uma forma de poder fazer com que as pessoas leiam livros, né? E aí a pessoa diz que isso é complicado, porque as pessoas não são aptas, não têm costume de ler a Bíblia. Isso tudo bem, eu sei disso, todos nós sabemos disso, mas isso não significa que eu tenho que cruzar meus braços e concordar com isso e pelo menos não me esforçar ou orar para que eu venha mudar essa história. Temos condições de mudar isso sim, mudar a história, trazer para a igreja o incentivo de as pessoas lerem livros e fazerem devocionais todos os dias, na sua manhã, na sua tarde, na sua noite, seja que for o horário, mas tem que fazer. Né? Então é importante isso. As escrituras, elas são importantes para a gente, né? Importante. Se você não dá importância à escritura, às doutrinas a qual ela revela aqui dentro, não a doutrina que eu criei, não a doutrina que eu acho que tem que ser assim, é a doutrina que a Bíblia ensina. Os cuidados para não colocar cargas pesadas sobre os ombros das pessoas que a qual frequentam nossas igrejas. Ao contrário, temos que mostrar para elas uma realidade a qual podem deixá-las leves, tranquilas ao estudar a palavra de Deus, né? Aí vem a pergunta: por que é importante a doutrina? Se Deus é tão centrado na doutrina, por que a palavra doutrina nos traz a imagem da leitura enfadonha ou pontos de religião que, na realidade, não tem tanta importância? Decididamente, o ensinamento da doutrina, muitas vezes, está desprovido de aplicação de assuntos da vida real. Como resultado disso, quando os estudantes chegam ao conhecimento dela, sem entender o que poderia aplicá-la em sua própria vida, perde o devido impacto. Então, por isso,
E nós temos que usar a estratégia de Deus para poder aplicar essas escrituras. Sabe, gente, eu fico abismado quando as pessoas vão pregar a palavra, usam tantas linguagens, que a coisa não interessa para o povo. O que interessa para o povo é uma pregação simples, é uma mensagem que venha trazer desenvolvimento e fé para essas pessoas, né? Se quiser conhecer palavras difíceis, vai para a academia teológica. Lá é o lugar de aprender palavras difíceis. Mas na pregação, em cima de um púlpito, né, eu sempre aconselho as pessoas serem simples nas suas mensagens, serem bem objetivas, sem enrolação, né? Você pregou sobre um tema, se vamos pregar sobre o amor de Deus, então vamos falar do amor de Deus, se vamos pregar sobre a salvação, vamos falar sobre a salvação, sem enrolar, sem tocar em assuntos que não tem nada a ver. É isso que tem trazido problemas hoje. Eu venho e falo que, pessoal, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender. Tudo bem, amados. Então você procura fazer um estudo sistemático, ou você entra na academia teológica, que eu sempre vou repetir aqui, que a academia teológicas, elas são justamente para poder, são GPS para poder nos localizar dentro da Bíblia, aonde nós queremos. Quero saber sobre hematologia, cristologia, quero falar sobre... Então vamos lá. As academias teológicas, ela vai direcionar você a esses pontos dentro da Bíblia, né? Então, faça isso. Ou se você quiser, né, procure fazer estudos, né, sistemáticos. Leia um livro por semana, leia um livro e se prenda somente àquele livro. Coisa semelhante assim, mas tem que procurar ler a palavra, estudar a palavra, não interpretá-la por si própria, né? Pedir a ajuda do Espírito Santo. Livros que você não entende, passagens que você não entende, não pregue, não mencione, para você não ficar aqui. Igual um dia, uma pessoa no trabalho de oração, abriu a Bíblia no livro de Ezequiel, olha só, aonde ainda, né? E quando a Bíblia lá, no livro de Ezequiel, disse, olha, aí leu a passagem e disse as seguintes palavras. Eu não entendi não, mas Deus falou com a gente. Mas isso não interessa para o povo. Deus quer saber o que Deus quer falar, falou com eles, intermédio da palavra de Deus, tá bom? A doutrina é uma soma de nossas crenças e ensinamentos sobre quem é Deus. Como ele atua, como ele nos relacionamos, como nos relacionamos com ele e como trabalha a verdade em nossa vida diariamente. Então você vai aprender isso no seu dia a dia. Ó, como a doutrina é tão significativa, Satanás trata de corrompê-la, pelo menos por esses motivos. Primeiro motivo, ele tenta corromper a palavra. A doutrina forma ou determina ações e nosso estilo de vida. Isto é, ela vai mudar nosso estilo de vida. O que tem feito hoje o Satanás? Ele tem distorcido mente de pessoas referente a interpretações bíblicas, referente a isso, referente a aquilo, entendeu? Tantas coisas acontecendo, não vou mencionar aqui, não é meu trabalho, né? Como falei aqui, nós estamos apenas dando um subsídio, né? Conversa como essa, vamos discutir dentro da igreja. Então como diz aqui, ó, o que cremos determina o que fazemos. É o que fazemos. Então, eu vou fazer aquilo que eu creio, que eu aprendi, né? Aprendi a ser. E às vezes aquilo que eu aprendi não tem nada a ver com a Bíblia, como conhecemos várias formas por aí, várias igrejas, vários irmãos fazendo coisas e dizendo que aquilo foi Deus que mandou fazer. É lamentável. Segundo motivo, a doutrina nos concede um filtro para avaliarmos a verdade, né? Ela é o filtro disso. Mas se o filtro estiver sujo, não vai fazer nenhuma avaliação, porque vai trazer palavras sujas para a gente. Então esse livro tem que ser lavado, limpo constantemente, para que quando viemos ler a palavra de Deus, ela vem nos revelar a verdade, filtrada, limpinha, dentro daquilo que ela diz, o que Deus pensa, o que Deus falou, verdadeiramente, né? Uma crença popular é que a verdade absoluta não existe, enquanto a tradição sustenta que a verdade é absoluta. É o que está acontecendo hoje. É o que mais acontece hoje, é que a tradição ela vale muito mais do que a verdade.
E esse é a nossa preocupação como pastores. É que as pessoas sustentam isso dentro das suas próprias igrejas. Tradição, né? Da onde originou? Eu tenho uma curiosidade de ver essas pessoas e perguntar a elas de onde é isso. E esses dias mesmo eu estava vendo da onde originou o chamado, essas revelações, profecias. Não vou falar aqui agora, é um suspense. Vamos lá. Ao buscar as escrituras, doutrinas que aprendemos, são como filtros que nos ajudam a discernir a verdade. Aí ela vai discernir a verdade. Mas centro que esse filtro tem que estar limpo, tá? Vamos à terceira razão. A doutrina é necessária para a nossa utilidade no reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? É o que nós temos que pregar hoje aqui. Então, a verdade, ela vai fazer isso. Então, eu sempre falo que se você não estudar a palavra de Deus como deve estudar, você vai ter problemas porque o reino de Deus existe regras dentro do reino de Deus. E se você não obedecer essas regras, consequentemente, você não vai chegar a próximo de Deus, ou você não vai aplicar aquilo que Deus quer. Então, vamos tomar cuidado com isso, né? A verdade, né, para você ser útil no reino de Deus, você tem que estudar as regras que a qual são determinadas por esse reino, né? Então, todo reino tem uma regra, tem uma lei, né? Tem uma constituição, então tem que obedecer ela. Não obedecer ela, eu sempre falo que uma forma de você entender o reino de Deus é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Ali está ali as regras do reino de Deus. As epístolas, na verdade, se você estudar ela, você que é estudioso, você vai perceber que tanto de Romano até Judas vai explicar justamente tudo aquilo que Jesus disse ali nos 3 capítulos. Você vai ver isso. Só que lá eles simplificam. Jesus foi mais direto, lá eles simplificam. Vamos lá, outro título aqui. Como Satanás trata de perverter a doutrina. Temos aqui, pelo menos 4 aqui. 4 aqui, vamos lá. A primeira, Satanás procura criar dúvida quanto à divindade e a humanidade de Cristo. Toda vez que alguém desconhecer ou negar a divindade de Jesus, dizer que Jesus não é Deus, só o fato de dizer que ele é filho, que é isso, não, tudo bem, ele como um ser humano, ele se colocou como filho, mas Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Né? Eu não vou aqui explicar o que é a Trindade, porque o tema, né, o assunto não me conduz, mas a gente pode mais tarde discutir sobre isso, mas não aqui e agora. Então, por isso, temos que negar. Negou Jesus como Deus, acabou, não tem mais conversa. Porque hoje adoram outras imagens, adoram outras divindades, porque essas pessoas negam Jesus como Deus. Toda vez que negar Jesus como Deus, está praticamente... essa é uma maneira de distorcer a doutrina. A segunda, Satanás faz com que questionemos as bases da nossa salvação. É que eu falei inicialmente aqui, né, com aquele rapaz que falou que ele vai para o inferno. Oh, calma, né? A base da salvação qual é? É a nossa fé. Se você não tiver fé, você não vai ter... essa é a base da salvação. É a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é que nos possibilita a viver com Deus. O que é fé? Fé é aquilo que eu espero com aquilo que eu não vejo. Então eu não vejo, mas espero. Eu tenho certeza que Deus falou, porque eu li na sua palavra. Então eu vou crer naquilo, eu vou acreditar nisso. Isso me faz viver, né, uma vida próxima dele. E a salvação é viável. E o Satanás, ele quer justamente distorcer isso tudo. Em algumas religiões aí fora, aí, eu não estou aqui perguntando sobre religião, porque eu não tenho religião. Eu sou seguidor de Cristo. Então, em algumas religiões aí fora, o que é que fazem? O problema das religiões justamente são essas. É que fazem que as pessoas seguem e fazem aquilo que a qual veem, obras. Se eu não faço a obra, se ninguém vê a obra, então... E isso é um problema muito sério. Satanás tem ganhado muito campo com isso. Uma terceira, Satanás anima as crenças que conduzem à imoralidade. Aí é outro assunto muito mais sério ainda, né? Onde tem religiões que
estimulam a imoralidade, né, e etc, etc. Vamos continuar aqui. Quarta, Satanás nutre os pontos de vista que conduzem à divisão. Né? O que ele faz? Ele usa as crenças, no modo geral, e tenta, de alguma forma, né, modificar tudo e perverter o que é aquilo que seria uma doutrina, por exemplo, uma coisa do Antigo Testamento, e traz ela à tona para o Novo Testamento. Irmão, se a gente for pensar assim, a gente não vai viver mais, a gente vai pensar. Eu sempre falo com as pessoas que gostam de muito viver em função da lei, perguntar aos senhores se vocês já se circuncidaram. Porque se vocês não se circuncidaram, então vocês estão pregando, estão sendo hipócritas. Ou vocês querem viver sob a lei, não querem viver segundo a lei, então tem que ir lá circuncidar também. Tá bom? Vamos lá. Como os cristãos são enganados? Primeiramente, você pode ser enganado devido à sua ignorância. É o que eu falei. Não querem buscar conhecimento, não querem conhecer a palavra, não querem crescer, não querem evoluir no seu entendimento. E Satanás, de todas as maneiras, vai fazer isso como seu legado, como uma oportunidade para poder te atacar e não deixar você desenvolver. Meu amado, mas cuidado. E a segunda, o engano vem de não comparar e analisar os ensinamentos à luz dos conselhos de Deus. Não conselhos dos homens, não, conselho de Deus. Né? Se você for observar, né, por exemplo, olha, as tentações de Satanás frequentemente são muito lógicas. Não muda, né? Quando Satanás disse a Jesus que pulasse do templo porque os anjos viriam socorrer, ele estava dizendo absolutamente a verdade. Então, se ele pulasse, exatamente, ele não iria morrer. A única forma de que Jesus reconheceu o seu engano foi quando comparou o contexto da palavra de Deus. Ele respondeu, está escrito. Ao analisar a lógica de Satanás, Jesus percebeu que Satanás estava tecnicamente correto, mas a sua declaração violava a outra escritura. Então, às vezes ele faz as coisas corretas. Está vendo aqui o irmão, ele cometeu, ele fala a verdade, eu gosto de falar a verdade para as pessoas. Cuidado, né? Não é tudo que é verdade, isso tem que ser dita no momento. Estamos violando a lei. E qual é a lei, pastor, que vai violar? É ferir um coração, não está preparado para ouvir a verdade. Aí você feriu o coração, você fez aquilo que é absoluto, que é lógico, mas afligiu a outra lei, afligiu uma lei, ainda uma lei mais pesada, que é magoar um coração, que é ferir um coração. E a Bíblia fala que isso é o homicídio espiritual. Se matou alguém. Tomar cuidado. Estou dando só um exemplo prático em tese aqui, amado, para você entender que não é tudo que é lógico, não é tudo que é correto, que aparentemente seja correto, que tem que ser feito. Tem que ser analisado. Jesus analisou. Opa, peraí. Vai acontecer isso, mas se está escrito, não tentará de o seu Deus. Entendeu? Vamos para o quarto dia? Agora, para atacar a liderança. A liderança, ela é o ponto de partida, né, de Satanás. Atacando a liderança, ele ataca toda a igreja. Né? Deus exige que a sua igreja dedique tempo para entender a ele e seus caminhos, para que possamos agir apropriadamente quando estivermos na guerra espiritual. Não devemos crer que vamos estar protegidos de todos os ataques. Em lugares disso, devemos permanecer centrados em Deus, a fim de que possamos nos manter firmes durante as provas. Deus espera que permaneçamos firmes com esforço de equipe. Não somos parte que não tem relação entre si ou que somente nos preocupamos conosco, mas sim somos um corpo que zelosamente busca o bem-estar de todos os seus membros. Os líderes da igreja têm uma grande responsabilidade no processo porque de modo em que
eles respondem a um grande potencial para o bem ou para o mal. Hoje, vamos examinar que Satanás quer que os líderes falhem e as formas que eles tentam e como os líderes e seus seguidores devem agir. Então ele vai mexer com a liderança, atacar a liderança, trazer alguns sentimentos. Nós temos um exemplo na Bíblia de Uzias. Né? Uzias foi um grande líder, ganhou várias batalhas. Mas no final ali ele quis se meter numa área que não era dele, entrar no santo, fazer sacrifício, foi aconselhado a não fazer isso, mas ele disse, eu sou líder, eu que mando, eu vou fazer. Tudo bem, então faça. E consequentemente foi acometido de lepra, morreu leproso. Vocês estão entendendo a situação hoje? Quantos líderes estão aí caídos porque querem entrar numa área que não compete a eles? Vamos respeitar o quadrado de cada um dos seus membros. Por que Satanás quer que os líderes falhem? Vamos lá, em primeiro lugar, quando o líder falha, os que estão sob a sua liderança são afetados negativamente. Gente, se o líder ele falha, com certeza as pessoas que estão lá também vão sofrer esses danos. Então tem que tomar esse cuidado. A falha que eu falo aqui não é somente pecar. A maior falha aqui, eu digo, é ensinar coisas erradas, passar para a liderança aquilo que a Bíblia não diz, que não tem respaldo bíblico, afirmar isso categoricamente, como fosse eles o Senhor da Bíblia, que fosse eles o intérprete da Bíblia. E tomar cuidado com isso, não somos intérpretes de nada. Nós somos apenas canais de Deus para transmitir o que Deus, e pela interpretação do Espírito Santo, na sua palavra, quer nos ensinar. Amém? Vamos lá. Segundo, quando o líder se compromete, os demais se desviam. Encontramos esses modelos na vida de Pedro, né? Para preparar o povo a fim de proclamar o evangelho aos gentios. Começa a alertar as suas igrejas, especialmente Pedro, quando se deveria fazer. Aqui nós temos um caso aqui, é que Pedro ele acabou se deixando levar pela aparência. E quando ele estava próximo ali de Paulo, dos gentios, ele afirmava sobre os gentios, mas aí chegou os da circuncisão, ele começou a mudar. A mensagem dele começou a mudar. Tem pastores assim que mudam, né? Tem líderes que mudam pelas circunstâncias. Nós temos que ser o mesmo hoje, amanhã e eternamente. Isso é verdade. E Paulo deu a chamada chamou a atenção dele, até Barnabé, né, estava envolvido nessa situação toda da circuncisão. Ele chamou atenção sobre isso, né, gente? Vamos parar com esse negócio de duas caras, né? Então é essa a situação. Eu tenho que ser uma só. Eu tenho que ser o mesmo tratamento que eu tenho que dar aos pobres, eu tenho que dar aos ricos. Mesmo que eu dou aos ricos, eu tenho que dar aos pobres. Mesmo que eu tenho que dar ao branco, eu tenho que dar ao preto, e assim por diante. Terceiro, quando o líder não é provado, tem tendência à arrogância. No caso de Uzias. Então, tem que tomar esse cuidado, né? E aí, a consequência é que vai levá-lo ao juízo. Toma cuidado, porque o poder, ele tem que ser dado por Deus e administrar esse poder dentro da vontade de Deus. Quando nós queremos usar o poder para o nosso bem próprio, consequentemente, a gente vai ter problemas muito sérios. Vamos para o terceiro? Vamos para o quarto. Quando o líder se concentra em si mesmo, se aproveitará dos que estão abaixo dele. Esse é o problema. Ele vai apenas se concentrar em si mesmo e não vai servir os seus liderados. Ou melhor, o pior, né? Ele vai fazer pior, vai usufruir ou vai abusar da sua liderança. Vamos lá? Isso é um cuidado que tem que tomar. Eu vejo tantos líderes abusados, né? Esse dia eu estava numa live com um pastor, estava conversando sobre isso, né? As pessoas aproveitam a sua posição para poder pedir algo à igreja, para poder a igreja para usufruir da igreja e assim por diante.
Como Satanás prova especificamente o líder? Temos aqui alguns exemplos, vou dizer em rápidas palavras. O egocentrismo, né, que é a posição, o poder, a honra e elogios. Tomar cuidado com isso, né? Não deixe cair no seu coração, meu amado. Como diz lá Salomão, guarda o coração, aí provém a vida. Abuso de poder, quando quer, sabe, usar o seu poder para fazer, para mandar, para desmandar, etc. A outra é a imoralidade, né? Temos aí exemplo de Sansão, exemplo de Davi. Tome cuidado com a imoralidade. Não se misture, né? Tome cuidado com quem você conversa e assim por diante. Dinheiro, hoje em dia, então, tem levado muitos líderes a problemas seríssimos, seríssimos. Quantos líderes que eu conheço que outrora eram pessoas abençoadas, pessoas simples, e depois que a igreja cresceu, aí começou a entrar mais dinheiro na sua conta bancária, as coisas mudaram para ele. Perderam o foco. Quantos líderes de Deus se focando na política? Gente, vamos parar com isso. Nosso objetivo é o reino de Deus. A política deixa lá para os parlamentares, os senadores. E outra também que é muito interessante é o maus conselhos. Nós temos o exemplo de Roboão, né? Capítulo 12 de 2 Samuel. Roboão era filho de Salomão. E ele diz a Bíblia que ele foi pedir conselhos aos mais velhos, os anciões. Olha, você só alivia o imposto, você vai ter o povo nas tuas mãos. Aí ele foi pedir conselho aos os mais jovens, os mais jovens mandaram ele arrebentar mais ainda de imposto. Aí houve a grande ruptura, onde houve a divisão, né, do Reino do Sul e Reino do Norte. Como os líderes e seguidores podem ajudar mutuamente? Primeiro, cabe a cada um agir de forma que possam manter-se fiéis a Deus. Gente, ser fiel a Deus já é tudo. Se você se manter fiel ao Senhor, você vai ajudar a você e vai ajudar as pessoas que também estão ao seu lado. A segunda, sempre ore de forma que ajude os outros a se manterem firmes durante a prova. Vamos orar pelas pessoas. Vamos estar sempre em oração, sempre em consonâncias com as pessoas. E quando elas precisarem de oração, você está pronto para orar por elas, para ajudá-las em oração. E terceiro, concentre-se no povo de Deus e não em Satanás. Gente, esses dias eu vendo uma live, um irmão, misericórdia, falou, eu tenho a visão de ver o Satanás. Sim, misericórdia. Eu não quero essa visão, não, mano. Não quero ver Satanás. Eu quero ver Satanás para quê, mano? E o diabo, ver demônios? Vou ficar vendo visão de demônio. Que coisa mais ridícula. Coisa sem nexo. Uma turma que fala que Deus deu esse dom para essa pessoa. Ele tem até coragem de dizer isso ainda. Deus não dá esse dom para ninguém, amado. O dom é só para a edificação da igreja. Está lá em Coríntios, capítulo 12. Para a edificação da igreja. Não é para poder ver e achar vantagem, e tirar vantagem de visão. Não, está fora disso. Ainda temos aqui duas razões, né? A primeira razão, buscar a vitória baseadas em expulsar Satanás, é desaprovar ou buscar a vitória baseando em expulsar demônios. É desaprovar ou negar a responsabilidade pessoal que está sendo atacado. Bom, gente, eu vou me vangloriar porque eu expulso o demônio veio expulso na hora. Eu já chamo o demônio para expulsar. Tem pessoas que fazem isso. Fazem. Segunda, a vitória baseada somente na ausência de Satanás não leva em conta a presença do Espírito Santo na vida do crente. Gente, o mais importante é a presença do Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Número 5, promover um mau testemunho. Gente, isso está hoje demais. Olha só, a má reputação é um dos primeiros objetivos de Satanás. Temos aqui exemplos, falando sobre os pastores, né? 1 Timóteo 3,7. Temos aqui falando sobre os diáconos, 1 Timóteo 3, versículo 8 a 10. Temos aqui também sobre as viúvas, capítulo 5, verso 13 a 15, né? Então, temos que tomar cuidado com isso. O primeiro aqui sobre pastores é que eles
trabalhem ou deixem que o seu caráter não seja deformado, né? Que a sua personalidade não muda, porque esse é um cuidado que todo mundo tem que tomar. Sobre os diáconos, a questão das qualidades do diácono é servir as pessoas, né? Ajudar as pessoas. Inclusive, estamos aí trabalhando em breve, não vai ser nesse canal, vai ser no canal do Ministério OPA, vamos trazer uma série de mensagens sobre o diaconato, ensinando o que é o diaconato propriamente dito. Mas isso vai demorar um pouquinho, e se caso hoje você caiu e já tem lá já, é só você entrar no Ministério OPA, você acompanhar, inscreve no canal também lá, para você receber notificações, para que quando vier o curso, você esteja já pronto para poder aprender dele. Temos também as viúvas, né? E para dar exemplos para as mais novas, né? E hoje em dia, essas coroas estão atacadas, né? Vamos lá, as consequências de uma má reputação. A primeira coisa que é uma má reputação destrói o desejo dos não crentes de estudar a mensagem de Cristo. Bom, eu não vou naquela igreja, eu estudo a Bíblia para quê? Porque o camarada estuda a Bíblia, está fazendo isso, fazendo aquilo, né? Então, mais cuidado, né? Porque isso traz consequências sérias para a igreja hoje. E a outra, segunda, Deus pede responsabilidade à pessoa que toma o seu nome em vão. O que é tomar o seu nome em vão? É sem propósito. Você pregar sem propósito, orar sem propósito, falar de Deus sem propósito. Tudo tem que ter propósito. Quando não sai do propósito, é tomar o nome do Senhor em vão, que é o terceiro mandamento lá de Deus, da mensagem. Não venha tomar o nome do Senhor em vão, né? Não faça isso, de maneira alguma. Coisas vazias, coisas sem significado, sem valor. Tudo tem que ter propósito, tem que ter valor, tem que estar cheio daquilo que é de Deus. E a outra coisa, né? Temos aqui embaixo aqui, olha, o exemplo de um dos piores cenários, mas Deus nos deixou essa advertência de quando é sério honrar o seu nome. Se ele exigiu responsabilidade abaixo da lei de Moisés, quanto mais devemos ser agora. Ele requer que saibamos que desfrutar da sua graça não é uma desculpa para pecar. Misericórdia não é permissão para que tomemos o seu nome e jogamos no lodo. A paciência de Deus vai além da nossa imaginação, mas ninguém pode se enganar e pensar que o pecado não traz consequência. Esse é o maior engano, e traz muitas consequências. Então, tomar cuidado com isso. Hoje diz que eu estou debaixo da graça. Aí existe, eu não sei agora como está a evolução, ou se evoluiu ou não, essa mensagem que pregaram um tempo atrás, que olha, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Que a pessoa aceitou Jesus, já é salvo, então pode pecar o que quiser, pode fazer o que quiser, que ele não vai para o inferno. É assim que estava essa mensagem aí, né? Sendo que, de alguma forma, ser salvo e salvo para sempre, ela tem uma conexão bíblica, mas tem que saber colocar ela. E em breve, se você quiser aí saber sobre isso, entre no comentário, a gente vai pessoalmente conversar com você, tá bom? A gente marca um encontro, a gente conversa, ou vamos trocar. Eu já mandei aqui meu direct no início eu mando o direct do meu Instagram, você entra no meu Instagram se você quiser, e a gente vai conversar sobre esse assunto. Mas mais pessoas pregam dessa forma. Vamos terminar? Aplicação prática, né? Você pode ajudar a sua igreja a honrar o nome de Deus, o nome de Cristo. As lições dessa semana falaram da estratégia do inimigo para derrotar a igreja. Como você pode ajudar a sua igreja a honrar o nome de Deus e defender-se contra essas maquinações do maligno? Primeiramente, obedeça a Deus. Segundo, coopere com os cristãos que estão lutando. E terceiro, exercite a disciplina de Deus. Bom, eu vou repetir aqui. Obedeça a Deus, colabore com os cristãos que estão lutando e exercite a disciplina de Deus. O propósito da disciplina da igreja não é castigar,
mas sim restaurar. Deus te abençoe. Espero que você aprenda isso, né? Eu, particularmente, lendo essa lição aqui, cada dia mais somos chamados a atenção como pastores, a não deixar que Satanás venha trazer consequências. A intriga deles é visível dentro da igreja. E às vezes não percebemos porque as pessoas que não percebem é porque estão envolvidas nessas intrigas. Mas se você estiver ligado em Deus, envolvido com o conhecimento da sua palavra e na comunhão com o Espírito Santo, você vai começar a perceber que tudo aquilo é intriga. Deus te abençoe. Até a sexta aula. Estamos quase terminando, né, mano? Até a sexta aula. Vamos falar sobre as armaduras na próxima aula, né? Não de forma direta, mas subjetiva, mas vamos ensinar aqui, vamos falar um pouquinho sobre essas armas essas armaduras que são muito importantes. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Não deixe de estar conosco nesse canal constantemente. Deus te abençoe.